São 10h28 e nós estamos de volta com o Bastidores do Poder nesta quinta-feira, dia 16 de fevereiro de 2023. E agora nós vamos falar do quê? De economia, que é o que todo mundo está falando nos últimos dias. E quem está conosco para poder esclarecer, tentar clarear, colocar um pouco de juízo na cabeça do Lula, na cabeça do Roberto Campos, é o Idean Alves, planejador financeiro e sócio da Ação Brasil. Idean, bom dia. Eu estou só brincando com a história do juízo, tá bom? Bom dia, Rose. Bom dia, espectadores. Um prazer estar aqui. Espero poder ajudar a entender um pouco mais esse debate. Não sei se é o ponto de colocar juízo, mas eu acho que é sempre bom levar para o grande público um pouco do que está acontecendo na nossa economia. Tá certo. Então, antes da gente partir para as perguntas, nós vamos colocar aqui a fala do ministro. Ontem, falando a investidores, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ele defendeu a queda dos juros e atribuiu a alta taxa à meta de inflação muito difícil de ser cumprida. Nós vamos, em março, provavelmente, anunciar o que nós entendemos que seja a regra fiscal adequada para o país. Eu não tenho a pretensão de ser o dono da verdade, né? Nós estamos estudando faz 2 meses regras fiscais do mundo inteiro, documentos de todos os organismos internacionais. Nenhum país do mundo adota teto de gasto. Bom, economistas presentes lá no evento manifestaram apoio a uma eventual mudança na meta da inflação brasileira e dizem não ver problema na alteração. Para eles, a taxa está completamente errada. Por outro lado, o presidente do Banco Central, o Roberto Campos, acredita que um ajuste poderia causar um efeito contrário ao esperado. Segundo Roberto Campos Neto, isso poderia dificultar uma queda da taxa básica de juros, que hoje está em 13,75% ao ano. Questionado sobre a relação com o BC, Haddad assegurou que o diálogo nunca foi interrompido, mas que a instituição não pode ser influenciada por ruídos. Vamos lá? Na minha opinião, é melhor chamar atenção para isso do que para a meta. Porque está todo mundo com meta de 3, sabendo que não vai atingir. Ninguém cumpriu meta no mundo. Ninguém cumpriu meta. Pega 2022, todos os países com meta de inflação, ninguém cumpriu. Quem mais se aproximou fomos nós, porque socamos a taxa de juros lá para lá. Eu acho que a situação hoje é melhor do que a de um mês atrás, embora as expectativas estejam muito contaminadas por esse ruído todo. Eu sei que está, e lamento que esteja, e mais do que lamentar que esteja, eu lamento ainda se a autoridade monetária se deixar levar por isso. Não é esse o papel, de se levar a deixar por ruído. Você tem que ir para o fundamento, tem que ver o que está acontecendo de real. Você não pode tomar uma decisão com base na fantasia momentânea de um estresse que pode acontecer. Idean, bom, primeiro eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes, né, essa questão de taxa de juros, inflação, como que isso compõe, e depois quem tem razão, Fernando Haddad, Lula, Roberto Campos, como resolver esse imbróglio que foi criado na economia. A pergunta parece simples, mas é bastante complexa. E é por isso que a gente vai tentar ser o mais didático possível. Essa semana a gente teve o Roberto Campos Neto no Roda Viva. De lá ele explicou um pouco mais, principalmente na semana passada a gente já teve o Lula criticando, o Haddad criticando, todo o governo criticando o posicionamento do Banco Central, em especial na figura do Campos Neto, por conta da taxa de juros, que na visão deles está muito alta. Só que, de um lado, nós temos o governo querendo gastar mais, querendo aumentar gasto público para tentar atender metas sociais, para tentar ter um pouco mais de flexibilidade no orçamento, só que tudo isso impacta a taxa de juros. Como? Muito por conta da inflação. Porque como é que é a forma de arrecadação do governo? É via imposto. Então, se ele tem que aumentar gasto público, ele, consequentemente, tem que arrecadar mais. E como a gente tem um mercado bastante espremido, não tendo mais para onde se aumentar tanto imposto, mas toda vez que o governo faz isso, o que acontece? O empresário ele acaba repassando isso via preço para o consumidor. Então, isso tem um aumento de preços em cascata, em cadeia. Então, a gente tem, consequentemente, um aumento da inflação.
É por isso que o Haddad bate bastante que deve se mudar a meta de inflação para que ela esteja mais condizente com a realidade atual e para que isso também ajude a permitir que o governo também gaste mais. E nada mais fácil do que se ter um inimigo em comum. E hoje, qual é esse inimigo em comum? É o Roberto Campos Neto, é o Banco Central. E, por outro lado, nós temos o Banco Central tentando controlar a inflação. E qual é a ferramenta que o Banco Central tem para fazer isso? A principal delas é a taxa de juros, que hoje está em 13,75, como o Haddad comentou. O Brasil, ele, nas palavras do Haddad, socou a taxa para cima, porque ele foi um dos primeiros países a fazer isso em 2021. Já a gente pode ter uma alteração na meta de inflação, que pode subir, tudo isso tira credibilidade e obriga o Banco Central a manter a taxa no patamar atual ou aumentar ela. Senhor, é o seguinte, a taxa, a meta de inflação hoje, 3%, né, que é mais ou menos isso, certo? Se ela for aumentada para, sei lá, e a inflação está em 5 e lá vai pedrada, né, certo? A anual. Então, com uma taxa dessa, a gente tem uma inflação dessa, se aumentar a meta de inflação, não periga de aumentar também a própria inflação do país, certo? Não é esse o risco que a gente corre com esse pedido incessante do governo de aumentar a meta de inflação aí? Exato, uma coisa puxa a outra. E eu acho que o mais grave, além da gente ter o aumento da inflação, é o aumento dos juros por um período ainda maior. Porque em 2022, a gente tinha a discussão de que no primeiro semestre de 2023, a gente teria uma redução da taxa de juros, o que é, de certa forma, benéfico para a economia do país, porque você torna o crédito um pouco mais acessível, um pouco mais barato. Isso ajuda a estimular a economia, tanto para a geração de emprego como para a geração de renda. Agora, quando eu falo que a minha inflação ela deve subir para atender às demandas atuais, quando eu falo que os juros eles devem reduzir a qualquer preço, eu estou literalmente ignorando os princípios econômicos. E é isso que o Roberto Campos Neto coloca sempre na fala dele. E um ponto importante também que ele colocou na fala dele foi que não tem problema o governo gastar mais por um tempo. É que nem dieta quando a gente viaja. Não tem problema você sair da dieta por um tempo. Ou, no caso do governo, gastar mais por um tempo. Desde que você sinalize de que a viagem vai acabar ou de que esse período de gasto maior vai acabar. Isso dá segurança, dá previsibilidade para o mercado. E é tudo isso que o mercado busca. Ontem a gente teve o Haddad comentando de que pode-se haver uma mudança da âncora fiscal. Era o que o mercado pedia. Claro, o ideal seria que fosse respeitado o teto, o que muito provavelmente não vai ser. Mas quando o Haddad fala que a gente pode ter uma nova âncora fiscal e que já tem uma previsão para ela, que deve ser no primeiro semestre ainda, o mercado ele entende de que o governo ele pode sair um pouco fora da faixa, mas que em algum momento vai voltar. Então isso dá previsibilidade para tomar de decisão. Agora, Idean, eu vi uma tabela, eu não estou conseguindo achá-la aqui, mas você já deve ter visto, em que traz a taxa de juros e a inflação de cada país. E nós temos países em que a inflação ela razoavelmente é alta, mas a taxa de juros é bem menor. Como que esses países, e obviamente também acontece o contrário, né? Por que no Brasil é diferente? Hoje, para contextualizar, o Brasil tem uma das maiores taxas de juros reais do mundo. O que isso quer dizer? Significa que a nossa inflação está relativamente baixa. Ano passado foi em torno de 7%, e a nossa Selic, a nossa taxa básica de juros, está em 3,75%. Então, a gente tem um juros real próximo a 7%. O ideal para a economia estar funcionando bem é que, de fato, a Selic seja mais alta, a taxa de juros do país seja mais alta que a inflação. É justamente para controle da inflação. Foi um pouco do que a gente viu em 2020. E de lá você tira um pouco a economia dos trilhos, quando você vê uma inflação muito mais alta do que a taxa de juros. Porque assim você, de alguma forma, acaba impondo perda de poder de compra da população. Que dá que você invista esse dinheiro
para que ele renda mais do que o aumento de preço. E assim a gente consegue preservar o poder de compra. Então, por isso que é muito importante o Banco Central, quando ele olha a meta de inflação, ele tentar fazer com que ela seja o bastante para controle do aumento de preços, mas também seja o suficiente para não parar a economia, para não gerar o que a gente chama de processo de desaceleração e depois, consequentemente, uma recessão, que é o debate que a gente está tendo hoje no mundo. Será que, se os juros continuar no patamar atual e subindo, será que a economia ela vai conseguir fazer o que a gente chama de pouso suave? No caso, a gente vai conseguir controlar a inflação via juros, sem ter que ter um processo de desemprego, de decrescimento? Ou será que a gente vai conseguir controlar a inflação, mesmo mantendo as métricas econômicas saudáveis? E hoje no Brasil a grande discussão é que, será que se os juros continuar alto, a gente vai ter um processo de recessão? E isso que está em debate hoje. Agora, há outras maneiras de controlar a inflação sem que as taxas de juros estejam tão elevadas? Existe uma outra solução, além dessa que o Banco Central está colocando no Brasil? Essa é a mais comum, principalmente pelo mandato, né? Pelo mandato do Banco Central. Porque, no caso, o Conselho Monetário Nacional, que inclusive vai se reunir hoje, ele define a meta de inflação. Como você bem comentou, hoje está em torno de 3%. E qual é o mandato do Banco Central? É tentar fazer com que as expectativas de inflação converjam para a meta. E de lá, a principal ferramenta dele é juros. Mas, não sei se você recorda, em 2021, a gente teve um juros batendo a casa dos 2 dígitos, acima de 10%. E isso para a população é muito ruim, porque significa que no ano seguinte você vai precisar de 10% a mais para comprar os mesmos itens que você comprava no ano anterior. Então, por isso que os juros é a principal ferramenta. Existem outras ferramentas, como câmbio, por exemplo, só que a que surte mais efeito na economia, querendo ou não, são juros. Só que um detalhe importante, toda tomada de decisão de juros, ela normalmente tem impacto na economia 6 meses depois. Então, não é só simplesmente o aumento de juros, um exemplo, hoje, quarta-feira, na reunião do Copom, e na semana seguinte os preços começam a serem controlados. Não, isso demora 6 meses. E se a gente continuar com mais um ano de juros altos, significa que a gente vai ter mais 1 ano e meio, em média, da economia um pouco abaixo do que ela poderia estar rodando, né, em relação ao crescimento. São 10 horas e 41 minutos, nós estamos entrevistando o Idean Alves e nós estamos falando sobre economia. Diante dessa tua fala, né, mostrando aí essa questão do futuro, de que quando você tem uma decisão em relação à taxa de juros, ela vai ainda permanecer ou vai surtir efeito 6 meses depois, o que tem de risco, vamos assim dizer, ou de sabedoria na fala do Lula, quando ele diz que você precisa olhar para o social? O Lula já está antevendo essa possibilidade do brasileiro continuar nesse desespero de ir ao mercado, cada dia pagando mais alto, com o dinheiro, os salários tendo reduzido por conta da inflação. E se, de fato, o Banco Central ouvisse o Lula, o que poderia acontecer com a economia? Eu acho que as duas demandas são muito importantes. Só que, como o Roberto Campos Neto fala, não adianta a gente tentar descer os juros de qualquer jeito, na marra, porque isso acaba tendo um efeito rebote, ainda que não seja imediato. E são consequências que a gente costuma ver normalmente um ou 2 anos depois. Uhum. Agora, claro, o Lula ele tem em parte razão quando ele fala que a taxa de juros no patamar atual é relativamente nociva para a economia, principalmente quando a gente olha que boa parte da população está bastante endividada, e muitas empresas também, não só as pequenas e médias empresas, mas as SAs, estão bastante endividadas. Então, toda vez que eu mantenho a taxa de juros no patamar atual ou maior, significa que eu estou tornando essa dívida mais cara. Então, além de tornar ela mais cara, eu vou ter que pagar mais por conta dos juros, e além disso, eu vou ter mais dificuldade de captar crédito. Então, o dinheiro ele fica escasso e caro no mercado. Tudo isso acaba impactando a geração de emprego e renda na ponta final. E isso aumenta também a incerteza, a insegurança sobre o futuro. Tanto do empresário que prefere deixar aplicado numa renda fixa, rendendo 14%, 15%, 16% por ano, livre de risco, tanto em relação ao empregado, que não sabe se vai ter o seu emprego garantido pelos próximos 6 meses, porque a economia pode desaquecer
e de lá demissões são necessárias. Tanto é que a gente já vem vendo isso, não só no Brasil, mas no mundo. Muitas empresas estão demitindo por entender que o mercado ele vai desacelerar. Então, se a gente tiver esse mesmo cenário nos próximos meses aqui no Brasil, então a gente pode ter um aumento do desemprego nos próximos meses. Então, por isso que é importante ter esse equilíbrio. Até que ponto é válido realmente deixar a taxa de juros nesse patamar atual? Só que, para isso, também, o governo ele tem que fazer o dever de casa. Não adianta o Roberto Campos Neto só entender que é importante reduzir taxa de juros se a inflação continuar subindo, se o governo continuar gastando além do que deve. Tudo isso ele faz também, não só pensando em controle da inflação, mas também em credibilidade do Brasil em relação aos investidores internacionais. Porque não é só o Brasil que está aumentando a taxa de juros, Estados Unidos e Europa também. E quando o investidor estrangeiro ele olha para o mercado global. Então ele prefere ganhar um pouco menos nos Estados Unidos com a certeza de que vai receber 5 ou 6% por ano do que aplicar no Brasil, ainda que seja uma taxa maior. Então ele também olha juros para aumento de prêmio de... Edmilson. Hoje vai se reunir aí o Conselho Monetário Nacional, né, o Haddad, a Simone Tebet e o Roberto Campos Neto, e eles vão decidir, vão conversar sobre a situação atual da economia brasileira, a situação futura, certo? E claro, vão falar de taxa de inflação, de meta de inflação, embora eles neguem que isso vá ser debatido hoje, né? Eu acho muito difícil que não se fale, né, quando você vai falar do Brasil. Certo? É uma reunião normal que acontece sempre do Conselho Monetário Nacional, onde o governo tem maioria, no caso, se forem 3 votos ali, né? Certo? E a coisa ali pode sair harmonicamente. Agora, essa coisa toda que aconteceu no último mês, aí, mais ou menos, com o Lula saindo com essa coisa agressiva contra o presidente do Banco Central, elegendo-o como inimigo, etc. e tal, né? Ou seja, fulanizando o problema da taxa de juros, que é um problema geral do Brasil, acho que mais atrapalhou do que ajudou essa reunião de hoje, por exemplo, porque parece que eles chegam lá num clima meio estranho, né? Entre governo e Banco Central. Não acho que um comportamento melhor do Lula seria melhor para o Brasil? Assim, muito do que acontece do governo, do Banco Central em relação ao mercado depende muito de comunicação, do tom da comunicação e do quanto essa comunicação é assertiva. O que acontece? Há 2 semanas atrás a gente teve a reunião do Copom, que definiu que a taxa de juros continuaria no patamar atual de 3,75. E uma semana depois a gente tem a ata do Copom, que justifica o porquê a taxa continua no patamar atual. E de lá, em um desses motivos, como o próprio Campos Neto falou, a gente tem um espaço muito curto para dizer por que continua no patamar atual. E normalmente são, 4 parágrafos. E um desses parágrafos era o aumento do risco fiscal. E de lá o Lula e o governo tomou para si. Como, quer dizer que o aumento do risco fiscal se deu no meu governo, e enquanto isso a taxa de juros está muito alta e é por isso que a gente pode ter desemprego lá na frente. Então, se tornou muito mais cômodo. É muito mais cômodo eu ter um inimigo comum e colocar a culpa nele do que eu fazer a minha meia-culpa. Mas o que eu, enquanto governo, posso fazer para gastar menos? O próprio Campos Neto, ele citou na entrevista dele que é muito comum os governos eles gastarem menos por um tempo e voltarem a um patamar do gasto anterior, porque eles entendem que é quase que cultural. Faz parte, independentemente do governo, faz parte a gente economizar por um tempo e voltar a gastar, e não tem problema. O que a gente viu também, tanto na fala do Campos Neto essa semana, como na do Haddad, é que já existe uma certa tentativa de reaproximação, porque essa briga ninguém ganha, por mais que para a população, para a torcida, seja bem visto ter um inimigo comum, de que, quem ganha mais com juros altos é o rentista. Não necessariamente, todo mundo perde, porque de alguma forma a gente está perdendo poder de compra. Porque isso quer dizer, todo mundo, enquanto população, está ficando mais pobre. Então isso não é bom para o todo. Então, quando a gente vê essa sinalização de reaproximação, significa que a gente deve ter algum nível de entendimento. Por mais que no momento a gente veja em que a gente ainda vai ter muito ruído, e esse ruído pode levar alguns meses até se estabilizar. E a reunião de hoje pode ajudar a apaziguar um pouco isso. Essa é a esperança do mercado. Bom, gente, nós vamos mudar de assunto aqui. Nós vamos falar sobre reforma tributária, porque o presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele esteve presente neste evento do Fernando Haddad com empresários
e ele fez elogios ao ministro da Fazenda. Segundo o deputado, o Fernando Haddad tem se relacionado bem com o Congresso, ouvindo soluções em busca de apoio de líderes partidários. E o Lira disse que o petista teria concordado em apresentar uma proposta de reforma tributária equilibrada. Arthur Lira afirma que os parlamentares farão as mudanças possíveis e não a que cada um tem na cabeça. Vamos ouvir o Arthur Lira. Nós não vamos fazer nunca a reforma tributária que cada um aqui tem na cabeça ou que acha que é a correta. A reforma tributária, se a gente desburocratizar, simplificar e ajustar alguns pontos, qualquer avanço nela já será significativo. A nova âncora fiscal, o próprio ministro Haddad sentou numa mesa com todas as lideranças da Câmara, na discussão da votação da PEC da transição, e fizemos um acordo para que o texto que vier tenha que ser um texto médio, que possa angariar apoio, que trate de responsabilidade fiscal sem esquecer a justiça social, mas que não descambe nem para um lado excessivamente nem para o outro. O Arthur Lira ele já instalou o grupo de trabalho que vai discutir a reforma tributária na Câmara. O colegiado é composto por 12 parlamentares e será coordenado pelo ex-líder do PT, o Reginaldo Lopes. O relator será o deputado Aguinaldo Ribeiro, do Partido Progressista. Agora, Idean, você acredita que o governo Lula vai conseguir aprovar uma reforma uma reforma tributária? E qual reforma tributária é que nós teremos aprovada na Câmara? Você tem uma ideia? Sim. Normalmente esse tipo de reforma, um pouco mais indigesta, é aprovada em começo de governo, onde, em tese, você tem uma popularidade um pouco mais palatável. Você tem apoio não só que popular, mas também dos congressistas, né? E um dos motivos pelo Haddad estar intermediando também é justamente esse traquejo político, o que ajuda bastante. Agora, como o Lira falou, não dá para a gente ter uma reforma das nossas cabeças, que seria bastante nocivo para o Brasil. Para a gente falar de uma nova âncora fiscal, é importante pensar qual vai ser o nosso modelo de arrecadação de tributos. A grande questão no Brasil hoje qual é? O nosso imposto é muito mais qualitativo e não tão quantitativo. Quando a gente fala em qualitativo, é que a gente tem cada vez altas taxas de impostos e que normalmente acabam descambando não só para quem tem mais capacidade financeira, mas principalmente para os mais pobres. É o que a gente chama do imposto indireto. Aquilo que a gente conversou. O governo ele aumenta imposto e o empresário vai e repassa para a população, porque ele não tem como ele assumir 100% desse custo. De lá, o mais pobre ele acaba pagando mais caro, querendo ou não. Tanto é que a gente vê vários empresários que recebem, por exemplo, dividendo, aí você tem uma alíquota menor, e enquanto que a gente vê pessoas que não têm empresas, acabam pagando uma alíquota maior. Não tem certo e errado. Eu acho que o principal aqui é a gente tentar pensar como eu consigo criar um modelo tributário em que eu consiga favorecer a produção, favorecer o emprego, sem sobrecarregar nenhuma das pontas. A grande discussão que a gente tem hoje é uma discussão bastante difícil, mas que é extremamente importante. E isso vai ajudar também não só para o modelo atual, mas também para atrair novos investidores, novos empresários a investir. Porque se o meu risco de pagar mais imposto é maior, é melhor deixar aplicado na renda fixa. É muito mais cômodo. Existe nessa reforma tributária aí uma possibilidade do brasileiro diminuir os impostos, o volume enorme de impostos que ele paga sobre o consumo, né, que é uma coisa muito, muito ruim para todo mundo, né? Os grandes países não cobram praticamente imposto nenhum sobre a mercadoria que você compra, a mercadoria produzida, elas cobram um imposto sobre renda, né? Que é o normal que deveria ser cobrado, né? E por que isso não muda no Brasil? Assim, existem diversas discussões sobre esse tema. De lá a gente tem muitos cartéis, de certa forma, né? Porque no Brasil cada um tenta puxar a sardinha para o seu lado. E no final das contas o governo acaba puxando a maior parte do bolo para si. Tanto é que em muitos negócios a margem de imposto acaba sendo maior que a margem de lucro. Então, no final, quem acaba ganhando mais, o nosso sócio majoritário, acaba sendo o governo. Então, acho que a grande reflexão que você colocou é muito importante. O imposto ele deveria incidir com maior relevância sobre a renda, principalmente na questão das transmissões. Transmissão de herança, transmissão de bens. Isso faria muito mais sentido do que você gerar esse imposto direto, que acaba sendo em torno de 30% a 40% de muitos bens, que não só a classe média alta e os mais ricos consomem, mas principalmente a classe pobre, que com salário que não aumenta,
há muito tempo de forma relevante, acaba cada vez consumindo menos. São 10 horas e 53 minutos, nós estamos entrevistando o Idean Alves, ele é planejador financeiro e sócio da Ação Brasil, e eu vou colocar aqui o comentário de um ouvinte, que é o Rogério de Valinhos. Ele disse assim: que economista sensato. Enquanto a dona Rose faz as perguntas, tentando voar para os braços do Lula, o economista mostra a prudência com a coisa pública. O Idean, eu quis ler o comentário aqui dos nossos ouvintes, porque eu acho muito importante a participação dos ouvintes. Mas, em relação aos gastos, né, você falou dos gastos públicos, que o governo tem que economizar. Agora, existe uma coisa que é importantíssima para a gente. Eu estou na fila, né, e acho um absurdo a tabela, né, do imposto de renda no Brasil, e eu acho que ela é injusta. O governo Lula, na campanha, e o próprio Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, ambos fizeram promessas de reajustar essa tabela. Só que agora já está entrando água, porque se tiver que reajustar, o governo vai abrir mão de recursos. E não quer, e claro que nenhum governo quer abrir mão de recursos. Você acha que o governo tem, de fato, que reajustar a tabela? Deveria ter mais faixas para poder ter esse desconto aí da tabela do imposto de renda? E qual que é a solução para esse problema? Sim, sem dúvida. Acho que é não só uma demanda, mas quase que uma necessidade, e provavelmente vai entrar no bolo, né, no pacote da reforma tributária. Provavelmente ter mais faixas ajudaria, acho que seria o caminho. Não tem como você... Novamente, o grande problema do Brasil é você sobrecarregar uma das pontas. Você dificilmente consegue tomar uma decisão o mais próximo do igualitário. Eu acho que é isso que não só o governo, mas também a Câmara, o Congresso, deve olhar na reforma tributária. E de lá, quando você sobrecarrega uma das pontas, você acaba muito provavelmente desestimulando o setor, desestimulando a iniciativa privada, que no final do dia é quem gera emprego, quem gera renda. E quando a gente fala em corte de gasto público, a gente, querendo ou não, acaba descambando para pessoal, que boa parte do gasto público do governo é em relação a pessoas. E de lá a gente volta para a questão de se ter uma gestão mais eficiente, não só em relação a gastos, mas também a recursos humanos. Será que realmente a máquina pública precisa ser do tamanho que é hoje? Será que a gente não conseguiria fazer mais com menos, como muitos países desenvolvidos fazem? Então, acho que essas são discussões são discussões tão importantes quanto a reforma tributária, porque eu só consigo economizar ou aliviar em tributos se eu estou gastando menos. Agora, se ano a ano eu aumento meu gasto, eu tenho que aumentar a minha receita, e a forma do governo aumentar a receita é ver a arrecadação. Então, a conta nunca vai fechar e a gente sempre vai pagar mais imposto se a gente caminhar com esse modelo. Edmilson, você colocou hoje na nossa pauta uma reunião que vai ter dos representantes do governo federal com os sindicatos aí de aumento salarial. Eu acho que você poderia aproveitar e botar esse assunto aqui na pauta. Eu ia colocar esse assunto dentro de um assunto mais geral, né? Que o Brasil tem um governo que deve muito, né? Tem um déficit programado aí de quase 300 bi, um negócio assim, certo? Prometeu que vai pagar mais R$150 para cada criança do Bolsa Família, ainda não pagou ainda, mas a promessa existe e ele vai ser cobrado disso. Acabou de aumentar em 40% o valor da Bolsa de Estudos aí de bolsistas, de mais de 150 mil bolsistas, certo? E agora tem essa reunião para aumentar o salário dos servidores públicos também, que é uma despesa gigantesca, certo? Dá para acreditar que a gente vai conseguir diminuir a inflação, ou que o governo vai reduzir seus custos, ou ele vai precisar de muito mais dinheiro, né? E vai aumentar os impostos. Acho que é inevitável que isso aconteça. Quer dizer, a previsão do Brasil não é nada boa. O investidor vê esse cenário todo, esse cenário mínimo que eu falei aqui agora de gasto, ele já começa a ficar com o pé atrás, né? É muito difícil trabalhar com um governo assim, né? Exato, e é tudo que o investidor, o empresário, ele busca, que é a segurança, é a previsibilidade, é saber que ele vai investir num país, seja na economia real ou no mercado financeiro, e ele vai conseguir recuperar aquele dinheiro, de alguma forma, ainda que demore um prazo um pouco maior. Agora, quando você não define qual vai ser a sua âncora fiscal, quando você não define qual é a sua meta de inflação, se os juros pode cair ou não, tudo isso acaba assustando o investidor. Agora, a gente tem que olhar também, principalmente, com o que o Campos Neto falou. Ele falou, não tem problema o governo gastar mais por um tempo,
desde que isso daí tenha um prazo, tenha uma luz no fim do túnel. Agora, se a gente encarar que esse governo vai gastar muito pelos próximos 4 anos, e a gente aceitar isso, vai ser muito difícil controlar a inflação no patamar atual e fazer com que o juros reduza. E tudo isso vai afastar o investimento do Brasil, que é isso que a gente não precisa. Pelo contrário, para a gente fazer com que a nossa economia cresça e a nossa população prospere, a gente precisa atrair investimentos, principalmente para a economia real. Só assim a gente vai crescer enquanto sociedade. Bom, gente, eu vou colocar aqui mais um assunto, porque o governo federal confirmou o aumento do salário mínimo no Brasil a partir de 1º de maio, Dia do Trabalhador. Atualmente, em R$ 1.302, o piso salarial será reajustado para R$ 1.320, uma alta real de 3%. O aumento era uma das promessas da campanha de Lula e foi negociado com a equipe econômica do governo, que a princípio relutava em conceder um valor mais alto. Mas a economia prevista na revisão do cadastro de beneficiários do Bolsa Família vai abrir espaço para o reajuste. A ideia é que sejam economizados 10 bilhões de reais com o combate a fraudes e irregularidades em relação ao programa. Como o reajuste é aplicado também sobre aposentadorias e pensões, o governo estima um impacto de 9 bilhões de reais nas contas públicas até dezembro. Mensalmente, serão 46 bilhões de reais injetados na economia brasileira. O economista Newton Marques avalia que o aumento vai trazer benefícios para toda a população. Vamos ouvir. É importante a gente poder redistribuir a renda no Brasil para permitir com que essa massa salarial ela cresça e ajude o consumo e, consequentemente, emprego e renda. Para a estagiária Tamires Andrade, que recebia R$ 1.212 por mês no ano passado, um aumento não vai significar nada, viu, gente? É muito pouco, porque não faz diferença. Para mim tá complicado, mas eu agradeço a Deus que tem um trabalho, né? Agradeço a Deus que tem dinheiro. Este será o primeiro aumento real de salário em 4 anos. No governo de Jair Bolsonaro, o valor foi corrigido apenas pela inflação. Atualmente, cerca de 32 milhões de brasileiros vivem apenas com o salário mínimo. Agora, a minha pergunta é, a equipe econômica que torcia o nariz para esse aumento, entendia que não era o momento. Aí conseguiram ali achar uma saída, que é a história de você fazer uma revisão no programa do Bolsa Família e com combate às fraudes consegue esse espaço, esse dinheiro. Não seria melhor ter usado esse dinheiro para fazer uma outra coisa ou o aumento do salário mínimo, de fato, era algo necessário para o Brasil? O grande problema do Brasil é que todas as pautas são urgentes. Não podem esperar, não podem aguardar. E para tudo você encontra literalmente uma justificativa. Acaba mudando a fonte, poxa, a gente pode tirar daqui, colocar ali e a conta vai fechar. De alguma forma fecha. Só que fecha considerando que a gente está aumentando a arrecadação. Para a gente aumentar a arrecadação, a gente tem que aumentar imposto. Esse que é o grande problema, dentro principalmente das políticas públicas brasileiras. Agora, se a gente considerar, poxa, a gente poderia fazer outra coisa com esse dinheiro, sem dúvida, poderia. Só que seria muito difícil um governo que se elegeu com foco no social, com foco em melhorar a qualidade de vida através do aumento de renda, aumento de salário, ganho real, com todo o discurso feito em campanha, seria muito difícil acreditar que esse aumento não viria. E como a estagiária comentou, parece um valor baixo, mas quando a gente olha o efeito em cascata que ele vai desencadear não só na iniciativa privada, mas na iniciativa pública, é um gasto bem relevante, principalmente quando a gente olha não só um mês, mas o ano fechado. Então o governo está aumentando mais uma despesa pública sem uma garantia, uma contrapartida de receita do outro lado. Certo, se a gente conseguir combater a fraude, excelente, a gente conseguiu fazer a conta fechar, mas provavelmente não vai ser assim. A teoria é muito bonita, mas a prática vai ser. A gente vai precisar de mais arrecadação por parte do governo. Agora, tem ouvinte aqui perguntando qual que é o seu Instagram, como que ele faz para te seguir. Você tem Instagram? Você tem algum endereço aí para o povo te seguir? Legal, muito obrigado. O meu Instagram e as minhas mídias sociais são Idean Alves.
pode buscar e que a gente vai ter o maior prazer em ajudar, e eu estou sempre compartilhando dicas de economia e mercado financeiro lá. Tá certo. E, Milton, você tem mais alguma coisa? Nós Não, podemos como liberar. Você vê, uma entrevista ponderada, certo, e com conhecimento de causa, acaba incentivando aí os nossos ouvintes a buscar mais informações. Isso é bom para o Brasil, né? Porque quanto mais a pessoa entender um pouco dessa ciência chamada economia, que está muito longe de ser uma ciência exata, né? É melhor para o Brasil, porque as próprias pessoas vão tirando suas conclusões, vão analisando as coisas, vão fazendo suas economias necessárias também para poder sobreviver aí. Eu agradeço ao Idean pela participação dele no nosso programa aqui. Foi ótima a sua participação, esclarecedora, sensata, como o nosso ouvinte falou. Eu estava querendo ir para os braços do Lula, eu não tive essa impressão, mas eu acho que eu tenho que fazer as perguntas que precisam ser feitas, né? Ideia, muito obrigada, viu, pela tua participação. Eu vou pedir para você voltar outras vezes aqui para o programa para poder nos ajudar a entender esse tema que é tão importante para o Brasil. Eu que agradeço o convite, foi um enorme prazer ajudar o ouvinte a entender um pouquinho mais o que acontece na economia do nosso país e como a gente consegue lidar com essas informações. E até a próxima. Obrigado. Tá certo, muito obrigada, um abraço para você. E nós vamos para um